Vamos lá, turma, boa noite. Vamos para mais uma aula de revisão aqui. Agora a gente vai para a aula de revisão de segurança internacional e defesa nacional. E eu quero começar com uma pergunta que parece simples, mas as perguntas, elas são a melhor maneira da gente encarar as reflexões que perpassaram ao longo dessa disciplina, né? Então, quando alguém fala em segurança, segurança de quem exatamente estamos falando? E apesar do conceito de segurança ter caído na primeira prova, a gente vai trazer essa reflexão aqui, vai trazer essa retomada, justamente para podermos é, sedimentar ali as bases dessa segunda avaliação. Segurança, quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de segurança de quem, né? Segurança do Estado, do território, do governo, das fronteiras, da população, das mulheres, pessoas negras, indígenas, periféricas, migrantes, instituições, segurança econômica, segurança ambiental, segurança da elite, segurança é ordem. Então, reparem que segurança nunca é uma palavra neutra. Quando um governo diz que age em nome da segurança, ele está afirmando que existe uma ameaça. E aí vem duas outras perguntas importantes. Quem define o que é ameaça? E o que acontece com aqueles que são definidos como ameaça? Essas perguntas conectam todos os temas da prova. Estudos para paz, feminismo e gênero, pós-estruturalismo, decolonialidade, raça, atores violentos, não estatais, política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, dissuasão, emprego interno das Forças Armadas, geração de guerra, gerações da guerra, né, melhor dizendo, e operações de paz. Vejam que é muito conteúdo. Então guardem a ideia central de hoje. Segurança e defesa não estudam apenas ameaças, estudam também quem tem poder para nomear as ameaças, organizar respostas, distribuir os custos da violência. Então é isso, a prova não vai cobrar só memorização, vai cobrar também reflexão crítica, conceitos aplicados a problemas reais e concretos. Para guiar tudo, eu deixo 5 perguntas no quadro, né? Se a gente tivesse um quadro aqui, mas vou deixar 5 perguntinhas aqui. Segurança de quem? Contra qual ameaça? Definida por quem? Com quais instrumentos? Com quais efeitos? E por que eu tô enchendo vocês de perguntas? Porque justamente essas perguntas, elas norteiam o debate em torno da palavra segurança. Em nome dessa palavrinha, aprovam-se orçamentos, se suspendem direitos, se mandam tropas para guerras, vide agora a guerra da Rússia e Ucrânia, se fecham fronteiras. Então, saber refletir e pensar criticamente o que é segurança separa o analista de quem só fica ali repetindo manchetes e, enfim. E é essa interrogação e é essa reflexão que eu quero ver na prova de vocês. Vamos começar direcionando o conteúdo em torno de segurança para um outro conteúdo que é próximo e também vai nos trazer uma ótima reflexão em torno disso, que são os estudos para paz, né? E nos estudos para paz, como vimos em sala de aula, paz não é só ausência de guerra. O que significa estudar paz numa disciplina de segurança e defesa? Eu sei que, às vezes, né, alguns podem falar assim, professor, aqui a gente está para estudar guerra, conflito, militarismo, não paz. Mas, durante muito tempo, segurança, né, foi pensada justamente dessa forma, como proteção do Estado contra ameaças militares externas, realmente com o Estado no centro, pensando principalmente a guerra. Então, basicamente, a ideia das disciplinas, por maior parte do período de sua existência, ou pelo menos a literatura, a reflexão em torno de segurança, foi sobre, né, a busca da sobrevivência do Estado na anarquia internacional. Como se defende, como dissuade inimigos, né? Então, estudos para a paz, eles deslocam essa pergunta. É um estudo recente,
né? Vem depois da segunda, assim, se estrutura como campo a partir da Segunda Guerra Mundial. E eles vão dizer que a questão não é só evitar a guerra entre os estados, mas compreender e reduzir a violência em suas diferentes formas, do conflito armado a também a desigualdade, a fome, a violência cultural. Qual a diferença entre paz negativa e paz positiva? Dito toda essa introdução aqui, meus amores. Paz negativa é ausência ou redução da violência direta. Ou seja, paz negativa é quando não há guerra, conflito, violência, né? Não há bombardeio, não há confronto armado naquele momento, mas isso não é ainda uma paz profunda para aqueles dos estudos para a paz. Eles vão entrar com a ideia de paz positiva, que exige enfrentar as violências estrutural e cultural. A violência estrutural é que está nas estruturas sociais que impedem viver com dignidade, como fome, racismo, desigualdade extrema, ausência de saúde, de justiça, machismo e violências que afetam a sociedade de maneira geral. A violência cultural, por outro lado, é que legitima as outras duas, né? Seja essa violência estrutural, seja também até a violência como conflito e guerra mesmo, né? São discursos que tornam certas vidas menos dignas de proteção. Em uma frase, paz negativa é quando as armas estão caladas, não há conflito. Paz positiva transforma condições que produzem violência, né? Ou seja, é uma paz, é um esforço, é uma paz que é muito mais ligada, vamos dizer assim, a bem-estar, a dignidade. Bom, vamos lá. Deixa-me tornar, né, tudo isso. Deixa eu ver aqui o próximo ponto. A gente pode pensar, deixa-me tornar tudo isso concreto, com um único exemplo para fixar esse triângulo de Galton, né? Lembrando que Galton é justamente esse autor que eu estava tentando lembrar, dos estudos para a paz, que vai cunhar essa diferença entre paz negativa, ou seja, sem violência direta, e paz positiva, que é justamente essa existência com a justiça, né? Bem-estar, dignidade. E se a gente for pensar na ideia de um triângulo, né? A gente pode pensar que nas duas bases vão ter paz positiva, paz negativa, e aqui no centro a violência de maneira direta, né? Ou estrutural ou cultural, vamos assim dizer. Um homicídio em uma periferia é violência direta. A ausência de saneamento, escola, emprego e presença do Estado que produz aquele contexto de violência é violência estrutural. E o discurso que naturaliza aquelas mortes, era bandido, lugar perigoso, gente escolheu esse caminho, é violência cultural, porque torna a morte aceitável e invisível. Então veja, a gente tem essas três camadas. A violência direta, que é morte, perda de vida, conflito, tiro, porrada e bomba. Temos a violência estrutural, que são as condições que criam essa violência, a violência cultural, que é o discurso que vai tornar vidas mais ou menos importantes. Combater só a violência direta, com mais polícia, sem tocar na estrutural e na cultural, é buscar paz negativa, né? Ou seja, vamos tentar minar o conflito ali, os homicídios, cessar os homicídios, sem buscar a transformação para uma realidade de paz. Ou seja, combate-se a paz negativa, mas não se pensa na paz positiva. Caso recente, né? Para a gente pensar aqui, dar uma vida para essa realidade. Vamos pensar que no Haiti. O Haiti não vive uma guerra entre estados, como vocês sabem, né? Com exércitos regulares lutando entre si, mas enfrenta violência armada intensa, controle territorial por gangues, colapso de serviços públicos e até privados também,
medo cotidiano e deslocamento interno, né, migrações, refugiados. Em setembro de 2025, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 2793, transformando a missão de apoio à segurança em uma força de supressão de gangues, de cerca de 5.500 integrantes por 12 meses. Aprovada por 12 votos a 0 com 3 abstenções. Aí, resolução do CSNU de 2025. Se não há guerra entre estados, mas há controle por gangues, fome, medo e colapso institucional, isso é paz? É isso que a gente está discutindo. Não, não pode ser, né? Pode haver ausência de guerra entre estados, ou seja, a paz negativa pode existir, mas não a paz positiva. E talvez nem paz é, assim, é difícil, né? Talvez nem paz de maneira geral, porque o pessoal tá ali em violência, em conflito. Porque é violência todos os dias ali no cotidiano dessas pessoas. Então, primeiro ponto da revisão é esse, né? Segurança não se reduz à ausência de guerra. E paz não se reduz a falta de conflitos, né? A ausência de conflitos, de mortes, de, enfim, bombardeios, armas. Feminismo, agora a gente já pega esse ponto aqui, né? E por que a gente vai entrar no feminismo agora? Porque agora a gente viu, deu ali um rápido olhar entre paz positiva, paz negativa, e agora vamos para gênero, né? Que coloca ali o sujeito no centro da segurança. O que o feminismo acrescenta, então, professor, aos estudos de segurança? Conta aí, meu senhor. Ele mostra que guerra, paz, militarização e segurança não afetam todos os corpos da mesma forma. A pergunta do feminismo não é apenas o Estado está seguro, mas quem está seguro dentro do Estado? Quem paga o preço da guerra? Quem sofre a violência sexual? Quem é deslocado? Quem é excluído das mesas de paz, de negociação? Quem aparece só como vítima e nunca como agente político? As abordagens feministas criticam a ideia de que a segurança possa ser analisada de modo neutro em relação ao gênero, né? Temos aqui então a corporificação e justamente a ideia de que o sujeito é político. Isso significa falar apenas de mulheres quando a gente está falando de feminismo? Não, equívoco. Falar de gênero não é adicionar, colocar mulheres à análise. Esse é, aliás, um erro muito comum, né? É perguntar como masculinidades, feminilidades, militarismo, cuidado, violência sexual e controle dos corpos organizam toda a nossa ideia de segurança. A guerra costuma ser narrada como heroísmo masculino. Vamos à guerra! Né? Com tambores, belas roupas, ou melhor dizendo, fardas, né? Como proteção, né? E as mulheres e crianças, normalmente nos grupos de vulneráveis a serem protegidos. Mas mulheres também combatem, negociam, lideram comunidades, documentam violações e constroem a paz. Por isso a contribuição feminista é muito mais profunda. Ela muda a própria pergunta sobre segurança. E como isso se conecta às operações de paz, que a gente começou introduzindo ali pelo Haiti e que também é conteúdo dessa prova, né? As operações de paz mobilizam discursos de proteção de civis, mas proteção não é neutra. E é aí que a gente começa a casar os pontos. Em conflitos, a violência sexual pode ser instrumento de guerra, é uma arma efetivamente utilizada no campo para humilhação e controle territorial. Então, a abordagem feminista não pergunta apenas se há tropas no terreno, pergunta se as populações vulnerabilizadas estão de fato protegidas, se as mulheres participam da negociação e se a paz produzida transforma as condições de vida ou é apenas um acordo entre elites armadas. Pensem assim: guerra e segurança são atravessadas por
corpos, gêneros, e toda a sua diversidade, né? E que também, dentro dessa ideia de segurança, a gente não pode esquecer as ideias de cuidado, violência e desigualdade. Feminismo em segurança é só colocar mais mulheres nas forças armadas? Se cair algo assim na prova, prim! Não. Vai lembrar que isso não é só teoria acadêmica, meu povo. Existe uma agenda internacional chamada Mulheres, Paz e Segurança, que foi inaugurada por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em 2000 e que reconhece o impacto desproporcional dos conflitos sobre mulheres e meninas e defende a participação delas na prevenção e na resolução de conflitos. Inclusive, é interessante notar que esse termo mulheres e meninas também é fruto de uma negociação global, porque alguns países ainda têm dificuldade de incluir todos os gêneros, né, todo o debate e toda a riqueza do debate de gênero, principalmente muitas vezes marginalizando pessoas trans, por exemplo. E aí a gente pode agora ir para o pós-estruturalismo da colonialidade de raça também, né? Para refletir e discutir a ideia de quem define a ameaça. A gente está falando aqui sobre segurança, né? De um aspecto mais amplo, mas agora vamos voltar a problematizar a ameaça, que é essa queridinha dos estudos tradicionais de segurança. Quem define a ameaça? Quem é silenciado? Né? A gente trabalhou com dois autores, né, de um mesmo artigo, Muhammad e Rianto, que mostram que os estudos de segurança internacional nasceram como subcampo das relações internacionais no pós-Segunda Guerra. Né? Eles retomam todo esse contexto de como surge o campo, que foi mais tema da primeira prova, mas é sempre bom estar aqui com isso em mente. E aí entra a novidade que eles trazem no artigo, conforte, né, que esse campo de segurança nacional, que dá origem aos estudos de segurança internacional, é um campo fortemente ocidental, influenciado, né, pela visão e perspectiva ocidental, norte-americana e europeia. E por que isso importa, meus caros? Porque se o campo nasce nesse contexto, ele tende a privilegiar certos problemas e invisibilizar outros. O que era ameaça para os Estados Unidos na Guerra Fria não era a principal ameaça para populações colonizadas. Países periféricos, mulheres, povos indígenas, populações negras ou moradores das periferias, enfim, né? Países também que não estavam ali no centro. Por isso, as abordagens críticas pós-estruturalistas decoloniais vão ter uma pergunta em comum, ainda que deem respostas distintas. Quem tem autoridade para dizer o que é segurança dentro de uma dada comunidade? Quem aparece como ameaçador? Quem aparece como vítima? Quem nunca aparece? Quais hierarquias raciais e coloniais sustentam certas agendas? O que significa dizer que a ameaça é construída? Não significa que a ameaça seja falsa, mas significa que o modo como ela é nomeada, definida, classificada e priorizada depende de relações de poder, porque o grupo que detém o poder normalmente fará um espelhamento, né, criando essa ambivalência entre um outro lado, seja ele concretamente rival ou apenas um lado oprimido, para sustentar ali também, fazer da segurança, né, como um instrumento político também de controle de corpos. Ou seja, né, ameaça não significa... ai, me perdi aqui. Tá, ok. O mesmo ator, né, pode ser chamado de grupo armado, organização criminosa, insurgência, terrorismo ou movimento de resistência. Esse fio da meada a gente está vivendo agora, né? Com a classificação do CV, Comando Vermelho, e PCC, como terroristas.
pelos Estados Unidos. E cada nome abre um campo. Cansado, hein, pô? Vamos lá. Abre um campo diferente de respostas. Então vamos aqui, justamente, né, entrar em um exemplo, esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Quando uma potência estrangeira designa uma organização criminosa brasileira ou latino-americana como terrorista, né, eles não estão negando a violência. Perdi, vamos lá. Vamos ser mais direto aqui. Bom, pegando esse caso do PCC, do Comando Vermelho, que foi designado pelos Estados Unidos como grupo terrorista, pegar e problematizar esse caso não significa negar de fato a violência que esses grupos, essas organizações causam por onde passam, né? Então, não é essa a questão. A questão é o que essa classificação passa a permitir. O que muda em relação a ser grupo terrorista ou organização criminosa? Bom, pegando a legislação norte-americana, a gente vê que isso abre brechas para sanções financeiras, para maior escopo de cooperação policial, para pressão diplomática sobre o Brasil, para enquadramentos de segurança nacional e instrumentos extraterritoriais que podem, inclusive, em determinado momento, autorizar, inclusive, a intervenção geográfica territorial. Daí, os pós-estruturalistas e os decoloniais vão trazer uma reflexão, mas também essa reflexão com diferentes visões. Quem controla a linguagem da segurança também irá controlar as possibilidades de ações. Por isso, a pergunta quem define a ameaça é, no fundo, uma pergunta sobre poder. E aí voltamos para a prova, né? Que ao ver pós-estruturalismo, decolonialidade, raça, não pensem em teoria abstrata, que isso é muito comum também cair nesse erro. Pensem em disputa concreta pela definição conceitual, definição de quem é de o que é ameaça, quem é ameaçado, quem é ameaça, todas aquelas perguntinhas que a gente fez lá no começo, né? A definição do perigo. Atores violentos não estatais. E aí a gente dá esse passo para o próximo ponto aqui da nossa prova. Porque se a gente está falando de organizações criminosas, a gente tem que falar desse conceito. Porque facções, milícias, insurgências e redes criminosas, ao final das contas, importam para a segurança internacional. E aí, voltemos. O problema não é falar que ser organização criminosa significa ignorá-las. Nananina, não. É apenas como elas são enquadradas. E, como redes criminosas, elas já são extremamente importantes e merecem a atenção da segurança internacional, tanto a nível teórico quanto a nível político também e decisório. E por que elas merecem atenção e importam, né, para a segurança internacional? Porque elas desafiam essa visão tradicional, realista, de que a segurança é basicamente relação entre estados e guerra entre exércitos regulares. Atores violentos não estatais podem controlar territórios, explorar economias ilícitas, atravessar fronteiras, impor regras sociais, infiltrar instituições, corrupção aí no meio, desafiar o monopólio estatal da violência, ou seja, podem criar um caos. E aí a gente pega até ali o artigo de Ferreira e Framento, né, estudando o PCC e a Família do Norte, que vai mostrar que essas organizações cresceram no vácuo da atuação estatal e passaram a ameaçar a paz não só no Brasil, mas na América Latina. Olha só. E aí pega o conceito lá de paz que a gente estava trabalhando, né? Olha a questão da violência estrutural, né? Falta de condições que são aproveitadas por redes criminosas. E, afinal de contas, professor, me conta aí o que é que caracteriza esse ator não estatal violento, que é um conceito
abrangente, abrangente, abrangente para uma série de atores, né? E aí temos três elementos que unem esses atores: capacidade coercitiva, autonomia frente ao Estado e às instituições formais e desafio ao monopólio estatal da violência organizada. São esses os três elementos. O PCC não é um Estado. A Família do Norte não é um Estado, né? Espero que vocês saibam disso. Mas ambos organizam violência, controlam mercados ilícitos e produzem efeitos regionais. Os dois, aliás, entraram em choque, inclusive na região amazônica, né, pelo domínio da Rota dos Solimões, uma das principais rotas de tráfico do arco norte amazônico. Porque isso não é apenas segurança pública, ou seja, porque nós prestamos atenção a isso numa disciplina de segurança internacional. Porque envolve fronteiras, envolve, né, a Amazônia, região estratégica para o Brasil, rotas transnacionais, sistema prisional, armas, drogas, lavagem de dinheiro, cooperação internacional também para enfrentamento dessa situação, envolve a discussão de soberania, de governança territorial, governança transnacional ali, né, das fronteiras entre os países, ou seja, claro, há uma dimensão de segurança pública, ninguém está negando isso, mas reduzir tudo a ela é insuficiente. A gente precisa olhar para esse fenômeno, que é um fenômeno transnacional também, pela dimensão de sua transnacionalidade, né? Então é por isso que esse tema cai aqui na disciplina de segurança internacional. Então vamos lá, né? Reduzir esse tema à segurança pública tem pelo menos dois erros analíticos que eu gostaria de destacar. O primeiro é achar que não estatal significa menos importante, sendo que a gente vem batendo na tecla, vem dizendo isso, que o Estado não é o único ator da segurança, né? Então, esses atores produzem efeitos estratégicos sem precisar de reconhecimento internacional. Isso é interessantíssimo. O segundo é imaginar que basta mais repressão, né, e para resolver a situação. E aí a gente retoma novamente os estudos para a paz, que vão lembrar que a violência direta está conectada à violência estrutural. Então isso aí vai martelando muito na nossa cabeça. Então, pensar em organizações criminosas é pensar nessa dimensão também estrutural da desigualdade, do racismo, encarceramento em massa, ausência de Estado e economias ilícitas, que vai também retroalimentar toda essa situação de segurança transnacional, né? Bom, então, né, fiquem atentos para a prova, porque não basta dizer que o PCC é uma facção criminosa. A resposta mais adequada para isso, né, é que o PCC pode ser analisado como ator não estatal violento, que é um conceito mais abrangente do que o conceito simplesmente de facção criminosa, mas também não é exclusivamente terrorismo, né? Porque E aí, por que que o PCC pode ser analisado a partir dessa ótica do ator não estatal violento? É porque tem capacidade coercitiva, autonomia diante do Estado e essa atuação transnacional e internacional. Bom, vamos lá. A gente cansa aí, hein? Vocês estão cansados também? Mas vamos terminar isso. Deixa eu retomar aqui. Atuação, né? E é isso. Então, a atuação dessas organizações criminosas, né, ou desses atores não estatais violentos, normalmente conectam, né, as rotas ilícitas, o sistema prisional e disputas territoriais, criando essa grande rede criminosa. E por isso a gente
entende a relevância e a importância de trazer essa análise também para a disciplina de segurança internacional e defesa nacional. Agora vamos nos deter mais aos documentos de defesa, né? Qual a diferença entre segurança internacional e defesa nacional? Essa pergunta aí vocês têm que estar afinadíssimo. Segurança internacional é o campo mais amplo, né? Ameaças, conflitos, violência, proteção, guerra, paz, atores estatais e não estatais. Já a defesa nacional é uma política de Estado voltada à soberania, à integridade territorial e aos interesses nacionais com ênfase no instrumento militar. A Política Nacional de Defesa de 2024, por exemplo, trata a defesa nacional como voltada, sobretudo, a ameaças externas, ligada à defesa do território e da soberania. Então, a defesa nacional vai estar olhando mais para ameaças externas. O que é a PND e a END, meu povo? PND é Política Nacional de Defesa, o documento de mais alto nível para a nossa defesa nacional, porque fixa pressupostos, objetivos e dá orientações gerais. Já a Estratégia Nacional de Defesa, ou a mais conhecidinha como END, indica as medidas e os caminhos para alcançar isso que está na PND. Em uma frase, a PND diz o que o país busca em defesa e a END orienta como construir essas capacidades para que o país alcance aquilo, né, que tá dizendo ali na PND. Cuidado na prova com a alternativa que inverta as duas, né? Então, pode ter essa confusão entre PND e END. Então, prestem atenção a isso. Lembrando agora, meu povo, dissuasão é um conceito que a gente viu na primeira parte do curso, mas ele retoma aqui, principalmente por causa desses documentos de defesas que estamos estudando, né? Então, por que a dissuasão é importante? E dissuasão é militarismo, né? Então, todas as perguntas são importantes. O Brasil afirma uma tradição de solução pacífica de controvérsias, inclusive, né, tá lá na nossa Constituição, o que não significa desarmamento estratégico nem ingenuidade. A END parte da ideia de que valorizar a paz, cansado bem, a END parte dessa ideia, né, retomando aqui, de que valorizar a paz exige capacidades críveis para dissuadir ameaças, né? Essa é a lógica da frase atribuída, inclusive, ao Barão do Rio Branco, de que nenhum Estado é pacífico sem ser forte. Então, essa frase aí é bem o espírito disso. E não, dissuasão não é militarismo, isso é importante destacar. É a capacidade de fazer outro ator desistir de uma ação hostil, porque o custo, né, alto demais, como a gente viu na primeira parte do curso. A lógica da dissuasão é justamente evitar a guerra, não desejá-la. Para tornar concreto, pensem por que o Brasil se preocupa tanto com o Atlântico Sul, a chamada Amazônia Azul, né? E com a própria Amazônia também, é claro, não podemos esquecer dela. São espaços imensos com recursos, fronteiras extensas e pouca presença do Estado. Um ótimo lugar, né, para proliferação de ameaças, de vulnerabilidades. Dissuadir, nesse caso, né, é ter meios navais, vigilância, presença e base industrial de defesa que sejam críveis o bastante para que ninguém calcule que vale a pena testar a soberania brasileira nesses espaços. Que o Brasil tem condições, por exemplo, de se proteger e de criar também a sua própria narrativa. Então, não é dissuadir, né? Não é desejo de guerra, é tornar a agressão um mau negócio. Então, dissuasão
é sobre isso, encontrar meios que evitem o interesse do outro pela invasão, né, da sua casa, enfim. A gente deu uma... Tô meio cansado, desculpa. Sono, hein, Brasil? Vamos lá. Ui. Então, dissuasão não é guerra. Dissuasão é tornar a agressão um mau negócio, né? Aumentar os custos dessa guerra, dessa agressão. Se a defesa é voltada a ameaças externas, por que as Forças Armadas são, então, empregadas internamente? Aqui entra um outro texto importante, que é o de Aguilar e Mendonça. Eles analisam 3 destinações das Forças Armadas brasileiras, né? Que é a defesa da pátria, o uso a favor da política externa e emprego interno. E apontam uma tensão, meus caros, isso é importante. Os objetivos ambiciosos dos documentos de defesa esbarram em restrições orçamentárias, ou seja, a conexão entre defesa e política externa é irregular, e o emprego recorrente em operações de garantia da lei e da ordem, AGLO, e em atividades subsidiárias, surgem como uma disfunção em relação a essas tarefas principais, né? Então, acaba criando essa outra ação, vamos dizer assim. O emprego interno, ele é sempre errado? Essa é uma pergunta também importante. E não, não é isso. Ele pode ser sim importante, pode ser sim benéfico, né? Há situações em que as Forças Armadas legitimamente apoiam o Estado, como desastres naturais, grandes eventos, apoio humanitário. Em 2024, por exemplo, cerca de 7.500 militares atuaram na segurança do G20 no Rio de Janeiro, por exemplo. O problema é quando o emprego interno deixa de ser excepcional e vira uma rotina, ou seja, pode desviar preparo, orçamento e doutrina das tarefas de defesa nacional para e acabar reforçando uma lógica incidental ali de militarização da segurança pública, né? Que pode levar a essa confusão de defesa nacional com policiamento, e isso é péssimo. A resposta, né, na prova, se algo assim cair, deve passar por alguns pontos, por exemplo. Não, a questão aqui não é demonizar as Forças Armadas. Então, falar que as Forças Armadas é isso, é aquilo, não vai resolver o seu problema na hora da prova e nem na hora de fazer a análise. É, é muito mais importante que vocês foquem atenção entre defesa externa, dissuasão, política externa e uso interno recorrente, percebendo justamente que é isso. Às vezes a demanda externa para uso, mas não temos condições de apoiar essa demanda internacional. Às vezes os interesses são outros, os braços são curtos, enfim, para poder ali dar conta de todas as necessidades, né? Então, a gente agora passa para um outro ponto também que já discutimos em sala de aula. Ui, tô cansado, hein, Brasil? Mas vamos lá. Que são as gerações da guerra, né? E por que que isso é importante? Porque ajuda a perceber que a guerra muda conforme a tecnologia, a organização política, a economia e as formas de comando. Na tipologia de Lind, são 4 gerações. A primeira, como vimos, é ligada à massa e à formação linear, né? No nascimento ali do Estado moderno. A segunda, ao poder de fogo, artilharia, o desgaste. A terceira, a manobra, a mobilidade, a surpresa e a velocidade. E a quarta é a guerra em rede, a assimetria aos atores não estatais, a informação e a fronteira borrada entre combatente e civil, né? Guerra e política. Então são ali 4 gerações distintas de entendimento em relação ao que é a guerra e como esses conflitos, né, se transformam. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui um próximo ponto. Acho que eu vou adiantar aqui um pouco mais. Bom, importante destacar em relação a esses elementos da guerra que, turma, não basta dizer que a quarta geração de guerra, né, é... Ah, desculpa, eu tava aqui, tô cansado, mas assim, pô, eu quero destacar um ponto. Não basta simplesmente, né, na hora da prova, se for falar sobre as gerações de guerra, não basta simplesmente falar que colocar lá quarta geração, segunda geração ou qualquer outro conceito solto. Isso não resolve a vida de vocês na prova, viu, gente? Então, assim, quis é, dizer isso. Também é importante destacar que quando a gente fala em quarta geração, não significa também que a primeira, segunda e terceira geração de guerra não existam. Elas continuam, elas convivem hoje todas elas juntas. Né? Então a gente vê que é mais uma conformação ali de camadas de gerações, não substituições. A guerra contemporânea, né, que é o que a gente está tratando agora mais especificamente, vai ter mobilização estatal, vai ter poder de fogo, vai ter manobras, redes digitais, drones e atores não estatais. Então acaba que muitas vezes a gente tem que fazer as mesclas entre todos os tipos de guerra para atuar conforme cada tipo em um cenário de um mesmo conflito, por exemplo. É... Bom, qual a diferença entre. Agora vamos entrar nas operações de paz, que é outro tema da prova. Qual a diferença entre peacekeeping e peace operations? Kenkel, que é o autor desse texto, alerta para uma confusão conceitual importante, né? Peacekeeping é apenas uma subcategoria das operações de paz, ligada sobretudo às operações de paz da primeira geração, quando havia uma paz ou um cessar-fogo a manter. Peace Operations é o termo mais amplo. Ele vai incluir vários tipos de operações de paz, como peacekeeping, peace enforcement ou imposição da paz, peace building ou construção da paz, entre outras. O que mudou nas operações de paz? Elas deixam de ser apenas interposição leve entre estados, né, após um cessar-fogo, ou também ali num conflito, enfim, que seriam as peacekeeping operations, ou seja, as operações de primeira geração, e, e passam a ter mandatos mais complexos, né, como proteção de civis, apoio eleitoral, desarmamento e reintegração, reforma do setor de segurança, fortalecimento institucional, direitos humanos e, às vezes, um uso mais robusto da força também. Isso pode estar presente também. Kenkel organiza isso em gerações ligadas à mudança nos mandatos, no uso da força e na tensão entre soberania e direitos humanos. A passagem de uma lógica mais westphaliana para uma pós-westphaliana, em que segurança humana e proteção de indivíduos ganham peso, né? Hoje, então, a gente vai pensar assim, né? A ONU, com mais de 50 mil peacekeepers em 11 missões, é um reflexo dessa proliferação de operações de paz, né? E durante mais de uma década, o Brasil esteve presente e continua até hoje em algumas operações de paz, mas a gente teve um momento de destaque ali, que foi quando a gente teve o comando, né, do componente militar da missão da ONU no Haiti, a MINUSTAH, mas não tivemos o comando político. Então, vamos lá. E isso aqui tudo, né, é importante para a gente destacar como os conceitos, né, que a gente viu lá de paz, gênero, pós-estruturalismo, se conecta também agora nessa lógica de operações de paz. Operações de paz, né, produzem paz ou apenas administram conflito? Essa pergunta é importante e a resposta dela é que depende. Uma missão pode reduzir a violência direta e estabilizar um território, mas se não enfrenta as causas estruturais
E se não há um processo político de legitimidade local, estratégia de saída, pode apenas congelar a violência por um dado período e, né, virar uma longa administração da crise, que é o que eu vejo que está acontecendo agora no Haiti também. Então pense assim, na prova, né, as operações de paz permanecem restritas, se a gente for pensar na prova, né, e for falar assim, as operações de paz são restritas ao peacekeeping, ao modelo, né, tradicional de operações de paz, equivocado. Se a gente pensa que elas evoluíram para mandatos mais robustos, certo? E é isso, né? As operações de paz, elas também são cumulativas, né? Então, esses diversos tipos de operações de paz acabam também convivendo entre si. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queria destacar aqui. Para dissertativa, eu poderia aconselhar uma coisa. Antes de escrever, né? Pense ali no que, bem na resposta, o que está sendo perguntado e tente organizar essas ideias. Isso ajuda muito. É... Bom, gente, é isso, né? Para fechar, tenham fixo aí, né, com vocês. Segurança não é neutra, envolve quem define, quem será protegido, quem será tratado como ameaça, né? Lembrem da diferença do conceito de paz positiva e paz negativa. Lembrem da ideia do que é o feminismo também na agenda de segurança. Pós-estruturalismo vai cair também. Cinco atores violentos não estatais, né? Então, as políticas nacionais de defesa, estratégia nacional de defesa também vai cair na prova. Dissuasão, gerações de guerra, a evolução das operações de paz. Então, todos esses são pontos que a gente passou aqui na nossa aula de revisão e que acredito que seja muito importante para vocês terem em mente. É isso, gente. Professor aqui de vocês, pela cara, vocês devem estar percebendo que está exausto, cansadíssimo, mas eu sei que vocês também estão. Boa noite, boa prova. Arrasem.